Pessoal, ainda nós estamos no que eu chamo módulo 3, tá? A semana que vem é o módulo 4. Então, a gente continua no mesmo lugar que estava em relação à semana passada, tá? E aí vocês fizeram algumas atividades aí, ou seja, fizeram alguns diagramas, e agora a gente passa para a etapa de mapeamento. O que nós chamamos etapa de mapeamento? Mapeamento é você converter o diagrama entidade-relacionamento para o Access direto. Existem alguns programas que permitem você fazer isso de forma direta. Por exemplo, um deles é esse aqui, ó. O Irving, ou é ruim, sei lá. Esse programa você faz o diagrama, ele já converte para o Access direto, ou seja, eu quero mostrar a importância desse diagrama, porque esse diagrama, ele não só serve para a gente conversar com o cliente, porque ele é muito interessante, ele é visual, e o cliente é visual, a maior parte das pessoas, de tal forma que fica mais fácil a gente entender. Porque o complicado é você desenvolver um projeto e chegar lá, o cliente fala que não era aquilo que ele queria. Então, a interação com o cliente é fundamental nesse processo. Sem isso, a gente não consegue conversar e nem entregar aquilo que ele esperava que entregasse. Boa tarde, Luana. Luana, você tem o Access instalado no seu computador? Tenho sim, professor. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, desculpe. Luana, depois eu passei umas informações aí no começo do andamento do curso, no começo do vídeo, você dá uma olhadinha nos primeiros minutos, tá bom? Dou sim, professor. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pegar eu vou pegar aqui o PowerPoint, se vocês quiserem pegar aí na máquina de vocês, a gente pode... Talvez fique mais fácil para que vocês olhem aí. Tá? Então, o que a gente fez, eu vou compartilhar aqui. Então, pessoal, o que está aparecendo aí na tela é um diagrama que vocês fizeram aí a semana passada, onde eu especifiquei para vocês que o retângulo são as entidades e os losangos são os relacionamentos, tá? Além disso, eu disse que é necessário pelo menos um atributo em cada um das entidades. No caso do relacionamento, que é um verbo, ele não necessariamente precisa ter um atributo. E se ele tiver atributo, ele não é chave, ok? Então, nós não temos chaves no diagrama entidade-relacionamento. Nós temos chave nos atributos das entidades. Uma chave, na verdade, é um número único que identifica uma única linha. Se a gente imaginar numa tabela e a gente tiver que deletar uma tabela, a gente tem que achar alguma coisa que a gente acha uma única. Se eu pegar o nome do aluno, talvez ao procurar eu vou achar dois nomes iguais, e aí o sistema não vai saber qual que ele tem que apagar. Então, é muito importante que a gente tenha uma chave, que a gente chama, que é um atributo único que consegue identificar uma linha em uma tabela. Ok? Pessoal, podem postar dúvidas aí no chat ou abrir o microfone aí. Ok? Então, uma outra coisa que eu passei para vocês é o tipo de cardinalidade. Se a gente observar aqui, N para M, tá? Isso a gente chama de cardinalidade. Deixa eu colocar uma canetinha aqui, para que a gente possa ter mais interação. Então, vamos lá. Como é que eu defino se é N para M? Tá? Então, eu estou revendo aqui, acho que a maior parte de vocês já sabem, mas vamos lá.
Primeiro eu venho aqui de um lado e coloco um número 1. Aí eu pergunto, uma turma pode ter quantos alunos? Tá? Então, ele pode ter vários alunos aqui, tá? Cada um tem um número próprio, tá? Mas eu posso ter vários deles aí. Então, do lado de cá, a gente convenciona muitos como sendo N, tá? Do outro lado aqui, a gente faz a mesma coisa. Então, um aluno, ele pode ser recebido por quantas turmas? Aí pode ser que uma turma tem vários alunos e um aluno pode estar em várias turmas também, tá? Aí você pode falar, ah, não, na minha faculdade não é assim, mas essa faculdade é minha, então pode. E aí quando a gente tem uma coisa desse tipo, onde tem um para um para N, um para N, a gente normalmente faz o seguinte, a gente pega e seleciona o maior de cada lado. E aí ele fica como sendo uma coisa N para N, tá bom? Só que a gente convenciona que, na verdade, desse lado aqui, para não ficar com a mesma letra, a gente põe M e N, como está aqui nesse desenho. Pessoal, alguma dúvida até agora? Pode colocar no chat, pode perguntar, pode gritar, pode fazer o que quiser aí. Então, se não tem dúvida, por favor, dê um okzinho aí, só para mim saber se eu estou falando com alguém ou se eu estou falando sozinho aí, por favor. Obrigado, Jaene. Flávio, Júlia, Luana, obrigado aí pelo retorno, tá bom? Então, vamos lá. Esse outro aqui também, vamos dar uma olhada nesse aqui, pessoal. Às vezes surge um pouquinho de dúvida, será que eu não poderia colocar esse atributo que chama semestre no aluno? Não seria mais interessante, ou na turma, se eu colocasse aqui, ó, pessoal, e tirasse aqui, o que vocês acham? Professor, só uma coisa, eu não sei se é só no meu, mas a tela parece exatamente a mesma, não mudou nada. Não sei se o senhor fez alguma coisa no PowerPoint. Não está aparecendo? Não, pelo menos para mim não sei os outros. Olha, que coisa, hein? A Jaiane está Na dizendo minha também. na dela também. Pô, esse programinha aqui eu comprei, paguei e falou que funcionava, né? Será que não é a forma como o senhor está compartilhando a tela? Aqui no Meets? Deixa eu ver uma outra coisa aí. Ver se ele parou aqui. Deixa eu fechar ele. Vou abrir de novo. Então eu tenho um outro aqui também que eu consigo. Não, ele continua, só está aparecendo na minha mesmo. Eu vou parar de compartilhar então, vou tentar de novo, vamos ver. Ele não gostou, não. Vamos ver se eu pego esse outro aqui. Eu peguei o outro, também não está.
Não está querendo. Deixa eu ver outro tipo de compartilhamento aqui. Agora foi. Agora foi. Deixa eu ver se o outro... Eu tenho um outro aqui que é melhor. Agora foi. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz primeiro, pessoal, foi o seguinte. Eu cliquei aqui e vim aqui e coloquei semestre do lado de cá. Então, eu coloquei o semestre do lado de cá na turma, recebe e o aluno. A pergunta que eu faço para que vocês tirem essa dúvida, quer dizer, o semestre poderia estar talvez aqui também, ó. Poderia estar lá. Ou poderia estar no meio, ou do outro lado. A pergunta é, eu vou falar um número do aluno. Um aluno, número, por exemplo, 98, 92, 12, meu número USP. A pergunta é, se eu falar aluno 98, 92, primeiro semestre, tem algum sentido para vocês? Dá o sim ou não aí, S ou N para mim. Então, acho que talvez a pergunta que você faria é você falar assim, no semestre que ele está na turma ou está matriculado, pode falar quem ia começar a falar. Não, professor, eu só ia comentar que eu acho que fica muito genérico, né? Porque tem alunos demais no primeiro semestre. E também pode ter várias turmas no primeiro semestre, então acho que não ajuda a identificar tão bem. Então, mas eu estou falando, o semestre, ele, na verdade, ele faz um link com o aluno desde que você relaciona ele com a turma, a matrícula, mas ele sozinho não tem sentido você colocar no cadastro do aluno o semestre. Vocês estão de acordo? Agora, se eu pegar a turma também, ao criar uma turma, né, aí já está sala, está horário e tal, talvez o horário, talvez não seja exatamente da turma aí, talvez a sala também. Quando eu falo uma turma, ela está relacionada a ter aluno, senão ela não teria sala, nem horário, nem semestre, né? Então, se a gente for olhar esse diagrama, quando a gente vê que não é de um lado e não é do outro, ela é do relacionamento. Tá ok? Então, eu particularmente estou achando que, no fundo, essa turma, ela só tem sentido se ela tiver aluno. E ela só tem sala e horário se ela tiver aluno. Se não tiver aluno, então ela não tem sentido. Então, ela estaria no relacionamento. Tá claro para vocês as diferenças? Por exemplo, vou pegar o nome, número e sexo do aluno. Independente se ele está na turma ou não, ele tem um nome, tem um número e tem um sexo. A turma também tem um número, independente se ela está alocada a um aluno ou não. Então, eu queria só mostrar para vocês essa diferença entre as duas coisas, tá? Ou seja, a gente tem uma situação aqui que a gente pode ficar em dúvida para onde vai o atributo, tá? Então, simplesmente você faz esse tipo de pergunta, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar. Nesse aqui não tem nenhum relacionamento no meio, mas vamos dar uma olhada aqui. A disciplina ela tem um código, nome e um crédito. Independente se ela está em turma ou não, ela já tem isso. Agora, se você olhar a turma, um código, talvez o horário talvez seja do relacionamento. Aí vai depender. Ah, não, essa turma sempre é horário fixo. Tá bom, então ela é da turma. Então, dependendo da sua situação, ela pode estar num lugar ou outro. Você tem que conhecer o lugar para poder saber isso. Tá ok, pessoal?
Vamos dar uma olhada aqui. Nesse caso aqui, olha, nota fiscal, produto, número e série, tá? Código, nome e preço de lista. Vocês acham que o preço não deveria estar no meio? Hein, pessoal? O preço não deveria estar no relacionamento? Vamos lá, pessoal, escreve aí, fala alguma coisa. É o mesmo preço, não paga nada mais para falar, pessoal. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: esse preço muda? Esse preço de lista, ele muda independente se eu vender ou não? Então, o preço de lista, pessoal, se ele não mudar, ele fica igual. Ele pode estar no produto. Agora, se ele depende na nota fiscal que está associado a um cliente, então nós podemos dar um desconto em cima do preço de lista. Então, eu só marco o desconto. Olha, quem é de São Paulo tem 5%, tem Minas 10%, de Goiás 15%, e aí eu vou subtrair daquele preço de lista lá. Então, eu não preciso colocar de novo o preço de venda, porque só basta pegar o preço de lista e menos o desconto. Ok? Então, a gente observa aqui, na verdade, esse preço de lista, se esse preço for super variável, etc., talvez ele não fique aí. Mas a minha pergunta, ele sai de algum valor, não sai? E depois, conforme o cliente, ele vai ter um desconto ou não, né? Então, o importante aí é que a gente entenda esse processo para ver, não ficar em dúvida em relação a que lado que fica ou não. Ok? Então, vamos lá. Aqui já é um relacionamento triplo aí, né? Onde ele tem vários itens aí. Agora, pessoal, agora nós vamos ver um processo, como que a gente faz para converter isso aí. Aqui está mostrando o passo a passo, tá? Um guia para você de 5 passos, mas a gente vai tentar... A gente vai tentar seguir e mostrar para vocês como que a gente faz esse processo, tá? Então, ó, aqui são os 5 passos aí. Ó. Então, o mapeamento para o relacional, que é no caso o Access, a gente está mapeando, já pensando já no Access, então a gente já está convertendo para o modelo físico, tá bom? Então, a partir desse desenho, nós vamos gerar tabelas e entidades, tá bom? Então, dá uma olhada aqui, pessoal. A primeira coisa, deixa eu vir aqui. Isso. A primeira coisa que a gente faz, a gente pega todas as entidades, então nós temos aqui, deixa eu marcar aqui, a gente tem a entidade disciplina e tem a entidade turma aqui, tá? Então, essas vão virar tabela necessariamente, tá bom? Então, vamos ter uma tabela que chama disciplina e uma tabela que chama turma, tá? Nós vamos convencionar aqui, para facilitar o processo, que a gente sempre vai colocar os nomes das tabelas, o nome dos atributos, sempre minúsculo, sem acento e sem espaço, tá? Então, a gente pode colocar aquele underscore, aquele tracinho, sem problema nenhum. Então, nós vamos ter uma tabela disciplina e uma tabela turma, porque nós temos 2 entidades. E nessa tabela disciplina, nós vamos ter 3 atributos. Na tabela turma, vamos ter 2 atributos. Nessa tabela disciplina, a gente vai convencionar uma forma de nome. A gente vai chamar primeiro o nome da entidade, o tracinho embaixo e o nome do atributo. Então, como que ficaria o primeiro aqui? Ficaria disciplina, o underscore, crédito, não tem acento, não tem cedilha e nada. Claro? Próximo.
disciplina, código, e asterisco, o código aí. A gente não põe código asterisco, mas eu vou pôr aqui só para me lembrar que ele é a chave. Porque quando a gente chegar no Access, ele vai perguntar qual desses é a chave. Tá? E aí nós temos mais um aqui que não coube aí, vai chamar disciplina nome. Ok? Então nós temos uma tabela que chama disciplina e temos 3 atributos dessa tabela aí. Então, primeiro a gente converte as entidades, depois a gente se preocupa com o relacionamento. Agora eu queria perguntar para vocês, quais são os atributos da entidade turma, já nesse modelo que a gente está padronizando de nome. Por favor, coloque aí no chat. Então, eu estou perguntando para vocês quais são os atributos da tabela turma. Pessoal, por favor, poste aí. Turma, código, perfeito, e turma, horário. Ok? Dependendo se está correto ou não, a gente vai usar esse padrão aí. Tá? Então, a tabela... deixa eu só marcar aqui, tabela disciplina, já vou colocar aqui, disciplina, crédito, código. Então, esse é o primeiro, a outro seria essa aqui, né? O Danilo colocou alguma coisa aí de alunos. Lembra que a gente sempre põe o atributo na entidade no singular, tá bom? Substantivo no singular. Então, a tabela disciplina e a tabela turma. Então, que já foi colocado aí, né? Deixa eu repetir aqui. A Natália já colocou aqui para mim. Só vou colocar tudo em minúsculo para a gente não ter dúvida em relação a esse processo, tá? Então, tabela turma. Ok, pessoal? Então, esse aqui. Ok? Só esqueci de colocar o asterisco aí no código, que ele é a chave que a gente colocou. Então, quando a gente primeiro faz esse processo de converter primeiro as entidades, a gente tem que ir lá e marcar que já fez isso aqui. Então, esse aqui eu já fiz, e esse aqui também eu já fiz. Ok? Ficou faltando alguma coisa, pessoal. Se a gente fez um diagrama, a gente quer que tudo que a gente fez, ele esteja dentro do sistema, ou do Access. Então, faltou isso aí. Tá? Como não tem nenhum atributo aí, fica mais fácil, porque a gente não tem que usar esse atributo em algum lugar. Mas, se a gente fizer duas tabelas separadas, a gente não consegue relacionar a turma com a disciplina. Então, a gente precisa fazer um mapeamento. E esse mapeamento, pessoal, ele é feito em função da cardinalidade. Se você olha a cardinalidade 1 para n, significa que a cardinalidade vai de um número menor para um número maior. Então, vai do 1 para o n. Ok? Então, ele está falando para você que para você eliminar esse relacionamento, eu preciso linkar ou grudar essas duas tabelas. E como ele já mostrou o sentido, que é 1 para n, você tem que pegar a chave da entidade do lado 1 e levar para
a tabela que foi gerada do lado esquerdo do N. O que significa isso na prática? Isso significa na prática que a gente vai ter um novo atributo na tabela disciplina. Vai chamar disciplina turma ótico. Tá? Então, ó, deixa eu ver aqui. Então, isso significa que a tabela mudou. Alguém ficou em dúvida nesse processo? E quando eu migro a chave de um lado para o outro, ela não vai como chave, ela vai como atributo simples. Isso que a gente está fazendo dentro da computação, o pessoal chama normalização. Eu não vou entrar em detalhes como que é esse processo de normalização, mas no fundo ele está fazendo isso que a gente está mostrando para vocês aí. Então nós temos aí, olha, uma tabela chamada disciplina com 4 atributos e uma tabela turma com 2 atributos. Então a gente pode vir aqui tranquilamente nesse processo e falar que a gente já fez a disciplina, já fez aqui as entidades e já fez também o relacionamento. Quando a gente coloca um X em todos os desenhos, seja no relacionamento ou seja nas entidades, a gente já conseguiu converter um desenho no computador agora. A gente conseguiu representar a realidade dentro do computador. Tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês o outro da turma aqui. Bela turma. Então, agora eu vou colocar para vocês as 2 tabelas que a gente acabou de criar. Então, esse é o resultado final do mapeamento. Alguém tem dúvida como que eu consegui chegar aqui, pessoal? Faltou a chavinha ali da... Eu não sei por que não apareceu. Agora. Alguma dúvida aí, pessoal, em relação a esse processo? Podemos ir para o próximo exercício? Ok, beleza, pessoal. Turma aí é top. Agora eu queria fazer esse aqui, pessoal. Independente se dá certo a sala, horário e tal, pode ser que para essa instituição é assim mesmo. Eu queria que agora eu vou só explicar qual é a diferença, e aí eu queria que vocês fizessem e postassem. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos turma, temos o aluno, são duas entidades. No mapeamento, elas se convertem em tabelas. Então, ela vai ter a turma 3 atributos e o aluno também 3 atributos. Quando a gente fala em tabela, a gente já não chama mais atributo. No diagrama, a gente chama entidade, relacionamento, atributo. Na tabela, a gente chama tabela e a gente chama campo. Campos são as colunas, tá bom? Esse para a gente ir entendendo a linguagem dos computólogos aí, computês, tá bom? Então, dentro do diagrama, a gente chama entidade, relacionamento e atributos. Dentro das tabelas, a gente vai chamar de tabela e campo. Então, campo nome, campo número, campo sexo. Ok? Agora, pessoal, antes de a gente... Aí falta o N para N. Então, vocês fazendo o turno, o aluno tá ok. Aí a pergunta, e o recebe? Você falou para ir de 1 para N, mas aqui não tem 1 para N, tem um N para N. Quando ocorre isso, pessoal, N para N, ele sempre gera uma nova tabela. Tá?
E essa tabela, ela chama recebe, porque é o nome que está ali. Às vezes você não está com ideia como chamar, você põe o nome das duas tabelas aqui junto. Você poderia ser turma barra aluno, poderia chamar o relacionamento. Então, quando tem N para N, ele gera uma tabela com os atributos dela, que chama semestre, mais os atributos chaves das duas entidades que estão relacionadas. Então, o recebe vai receber turma número e aluno número. Então, nós vamos ter aí 3 atributos nessa tabela recebe. O primeiro vai chamar recebe semestre, o outro recebe aluno número, que vai ser chave, e o outro recebe turma número também como chave. Então, eu queria que vocês pudessem aí agora, nesse tempinho, pudessem escrever aí quais são o nome da tabela e os atributos desse aqui. Então, sempre quando é N para N, ele gera uma nova tabela. Quando é 1 para N, não gera uma tabela, apenas migra uma chave do lado 1 para o lado N, mas ele migra não como chave, como atributo simples. No caso de N para N, ele migra como chave para essa nova tabela. Então, ela sempre vai ter, no caso aí, pelo menos 2 chaves. Por que eu digo pelo menos? Porque, na verdade, uma tabela ou uma entidade, ela pode ter uma chave dupla. Aí, se as duas tiverem dupla, então vai ser uma chave quádrupla resultante desse mapeamento. Então, o que é mapeamento? Mapeamento é a conversão do diagrama entidade-relacionamento para tabelas, para que a gente possa implementá-lo no Access. Então, o Access, pessoal, se não tiver todas essas informações que a gente está montando aqui, não conseguimos montar um banco de dados, ok? Então, a gente precisa dessa informação. Então, vou dar um momentinho aí e vocês poderiam ir colocando aí por tabela. Então, no caso aí, como temos um N para N, é uma tabela a mais, temos 3 tabelas, tá? Temos 3 tabelas e eu queria saber o nome da tabela e o nome dos atributos, que no caso aí vão chamar campos, ok? Então, assim que vocês terminarem, por favor, já coloque aí no chat o nome das 3 tabelas e os atributos dela, né? Ou os campos de cada uma dessas tabelas. Então, se a gente, o relacional, ele parece uma tabela, né? Cada linha é um registro, cada coluna é um campo. E uma dessas colunas, ela deve ser necessariamente a chave. Pessoal, tem dúvida, pergunta? Mas vamos resolvendo aí.
Vamos lá, pessoal. Vamos colocar a resposta aí. Tem dúvida, pergunta? Não tem dúvida, já posta aí. Vamos lá, Júlia. Tabela turma, turma número, turma sala, turma horário. Tabela aluno, aluno nome, aluno número e aluno sexo. Tabela recebe semestre, recebe turma, aluno número e turma número. A única coisa que eu iria acrescentar para você, Júlia, parabéns, é que esses dois atributos que vieram do aluno e vieram da turma, eles são chaves, eles vêm como chave. Ao contrário, quando é 1 para N, que não vem a chave vem como atributo simples. Nesse caso aqui, ela vem como atributo chave, tá? Então, seria mais ou menos isso, olha. Deixa eu colocar aqui, mas está correto o que você fez, obrigado. Ok, Júlia? Beleza, pessoal. Então, pessoal, isso que a Júlia colocou, então está correta. Agora, só para a gente finalizar os conteúdos de hoje, eu queria colocar um novo conceito que é importante quando a gente vai trabalhar no Axis. Talvez vocês devem estar perguntando por que a gente já não entra no Axis direto. O que a gente quer mostrar, pessoal, é que a gente desenvolver um projeto. Quanto mais a gente desenvolve um projeto melhor, menos problema ele vai dar no futuro. Porque o problema, pessoal, não dá no começo, porque tem poucos dados. Ele dá a partir do momento que começa a crescer muito o banco. Ok? E aí eu pergunto para vocês, que tipo de dado é qualquer um? Se isso tanto faz ou não? Normalmente, pessoal, os tipos de dados mais comuns são esses três aí. Ele pode ser caractere, que é letra, é número, mistura dessa, tá? Opa, pois número. Então é números, tá? Um é só número, o outro só data. A menor forma de armazenar é através de números. O números, ele, por exemplo, se eu tenho um número até 255, eu consigo armazenar em 1 byte só, tá? Então, byte é medida, lembra que vocês têm memória, gigabyte, etc. Um número até 255, 1 byte. Por exemplo, eu poderia usar a idade, 1 byte só. Agora, se você vai pegar um salário, um valor muito alto, a população, não cabe mais em 1 byte. E aí ele pode caber em vários bytes. Se eu, por outro lado, quiser colocar a data, a idade em 2 caracteres ou 3, né, até 100 anos, você ocuparia 1 byte para cada caractere. Ao contrário, se eu usar o tipo numérico, eu poderia usar a idade e gastar 1 byte só. Aí você vai falar, de 1 para 3 não é muita coisa. Se eu considerar uma população pequena, não tem problema. Se eu considerar 200 milhões, 300 milhões de pessoas, talvez isso faça diferença. Não só em termos de espaço, mas como desempenho, porque você vai ter que trazer mais informações. E por que data ela tem um tipo diferente dos demais? Porque, na verdade, ela é só de número e tem aquelas barras que a gente coloca o tracinho no meio, né? Porque a maior parte das linguagens, pessoal, de programação, eles possuem operações sobre data. Então, se eu subtrair aí uma data de pagamento, data de hoje menos a data do pagamento, eu consigo identificar quantos dias falta para alguém pagar, o cliente, ok?
Então, é importante aí que a gente entenda que a gente vai ter que definir no projeto o que a gente quer. Então, eu vou pegar o caso aí e vou pedir ajuda aí para... A última que colocou aqui foi a Thalia, né? Ô, Thalia, e a Júlia também, né? Ô, Thalia, o que você acha que na tabela aluno e a tabela turma, quais são os tipos de cada um? No caso, tabela número, tabela sala, tabela horário, tabela nome, número e sexo. Você pode falar para mim ou escrever o que seria cada um? Bom, então acho que ela não deve estar aí. Vamos lá. Flávia, você está por aí? Tô sim, professor. O que você acha que seria interessante para a tabela aluno? Aluno nome, aluno número e aluno sexo. Desses três, algum desses poderia ser considerado caractere, ou só número, ou só data? Aluno número já é um dado, né? É o número, perfeito. Entre esses três, eu acho que só aluno número, professor. E o resto? E os outros, o que você acha que pode ser? Aluno nome. Não sei dizer, professor. Então, vamos pensar juntos. Ele pode ser data? Não. Ele pode ser caractere? Caractere, imagino que sim. Ótimo. Então, a gente só tem três opções. Não é número, não é data, só pode ser caractere, né? Exato. Então, a gente vai definir o nome dele como é caractere. O aluno número, você já falou que era número. Agora, o aluno sexo, Também caractere. a gente pode pensar, como o Pedro está falando, pôr o número 1 ou 2 para masculino ou feminino, ou podemos escrever M ou F, ou escrever masculino ou feminino, ou outro aí qualquer, tá? Certo. Então, a gente vai definir. Se eu colocar 1 e 2, como o Pietro está sugerindo, eu vou usar um número menor de espaço para guardar. Se eu vou usar o M ou F, é a mesma coisa, 1 ou 2, que é 1 byte. Agora, se eu escrever masculino ou feminino, eu vou ter um número maior. Então, a gente ocupa um caractere por byte, tá bom? Esse é o padrão que a gente tem. Então, vamos lá, João. No caso, a tabela, a gente falou na tabela turma, né? Não, falou da tabela aluno, né? E turma, o que você acha que pode ser o turma, número, sala e horário? Acho que na turma número vai ser só números. Perfeito. A sala pode ser só números também, dependendo da classificação, ou pode ser caractere. Pode ser sala 1B. Perfeito. E horário, acredito que seja só números também. Tá. Então, pessoal, então o que vocês estão vendo, a gente tem que decidir. Agora, João, quando eu falo, por exemplo, aluno nome, que definiram, que o Flávio definiu como caractere, que tamanho que você acha que deve ter o nome do aluno? Quantos caracteres que a gente deve reservar? O número de letras, 1000, você acha que tá bom? para cada um ou não? Para cada um. Não, acho que uns 50. Ô, Luana, o que você acha? 50 tá bom? Então, professor, eu deixaria mais ou menos de 100 caracteres por aí. Que pode ser que coloquem mais alguma coisa. Flávio? Levantou a mão. Professor, a minha dúvida é, esse número de caracteres conta apenas as letras ou conta os espaços também? Conta tudo.
Cada espaço, letra, número, é tudo um byte. Entendi. Você acha que tá bom 100, como o Pietro falou, ou 60? O que você acha? E quem dá mais? Eu chutaria uns 50 ou 60 também. O pessoal, vamos lá. Júlia, o que você acha? Qual é o problema se eu puser 50 e não couber? Acho que a Júlia não tá. Vai ficar faltando informação, né? Vai ficar faltando. Mas será que não é possível abreviar algum nome do meio, caso isso aconteça? Então, essa é uma boa pergunta do Flávio. Por exemplo, se a gente abreviar, e aí o cara vai lá dar o nome da abreviada e não acha o cara, né? Então, às vezes pode ficar complicado esse negócio de abreviar. Aí eu falo assim, bom, então faz a sugestão do Dutra, vamos colocar 1000. Você já viu algum nome maior que 1000? Não. Então, Pietro, que tal 1000? Danilo, você falou 50, que tal 500? Acho que eu estou falando os nomes aí não aparece. Mas isso consome dados, professor, do banco? Consome um espaço enorme. Se você não usar, ele vai guardar o 1000 lá. Então, chegou no ponto certo, ô Danilo. A gente pode ter um número muito grande, mas aí a gente consegue pegar todo mundo, porém o sistema vai ficar mais lento, porque quando ele vai comparar os nomes, ele compara todos os bytes lá. Se você põe 1000 caracteres, ele vai tentar comparar os 1000, né? Então, a gente tem que trabalhar num meio termo aí, né? Não dá para pôr muito, porque senão isso vai ocupar muito espaço, né? E também não dá para pôr pouco, porque a gente vai abreviar esse processo, e aí pode ser que a gente tenha problema aí de abreviação, às vezes a gente não sabe se o nome é correto, se abrevia o C, pode ser várias coisas, então o ideal não seria abreviar, tá ok? Então eu poderia achar por qualquer nome do sobrenome dele, né? Então seria interessante a gente tivesse mais. Eu talvez, eu chutaria, talvez que o Pietro falou, acho que não tem mais nome mais que 100 caracteres, acho que não tem. Se ele tiver com mais de 100, ele vai ser o único aí da base, a gente logo vai saber quem é esse cara aí, né? Podemos combinar assim, 100, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente já definiu aqui que tem 3 tipos, caractere, a gente tem que definir o tamanho. Aí você fala em número, tem que definir o tamanho, pessoal? Tem sim, mas isso a gente vai ver quando mexer no Access aí, que tem vários tamanhos que a gente tem que definir. E serve com a mesma ideia do caractere. Se você puser muito grande, ele cabe, mas ocupa muitos bytes. O data já é fixo, pessoal, não tem o que mudar nesse processo aí. Então, pessoal, para que a gente possa sentar no Access, ainda falta definir esses tamanhos aí. E a gente tem que definir esse tamanho antes. Espera aí, mas se a gente vai definir antes, a gente não sabe o tamanho dos nomes que existem. Então, a gente precisa ter uma ideia dos nomes, ou a gente pode chutar. Mas, se você for chutar, eu chutaria um pouquinho a mais do que a menos, porque depois que você montou isso tudo, vai truncar nomes, vai dar problema na hora de buscar, tá ok? Então, pessoal, o que a gente fez hoje? Só tentando resumir o processo. A gente pegou, né, e definiu como que é o processo de mapear, tá? De mapear quando a gente faz um diagrama para as tabelas do Access. Então, o que a gente está fazendo aqui é convertendo já para o projeto físico, que é o Access. Ok?
Então, esse modelo de conversão que eu falei para vocês, ele serve para o Access. Ah, se você tem um outro tipo de gerenciador de banco de dados, são outras fórmulas, outras etapas que você deve cumprir. Tá ok? Pessoal, então é mais ou menos isso que eu queria. E só lembrando para vocês o que a gente tem que... eu entendi que todo mundo que está aqui já tem o Access, que eu não preciso preocupar em arrumar a máquina para essas pessoas. Tá? Se for algum caso de vocês, por favor, entre em contato o mais rápido possível, porque a partir da semana que vem, a gente faz o último módulo teórico, tá ok? E depois a gente só faz a prática do Access. O segundo ponto importante que eu queria lembrar a vocês, o projeto de vocês que vocês vão fazer é um projeto prático, seja ele na padaria, no centro acadêmico, na entidade estudantil, mas é um projeto que pode ser útil. Tente fazer alguma coisa, não só por fazer, mas para que ele tenha alguma utilidade. Então, controle de fluxo de caixa, entrada, saída, controle de sócios, quem pagou, quem não pagou, de compra e venda, quantos a pagaram, quantos a receber, são exemplos que a gente vai conseguir fazer. Qual é a complexidade do nosso projeto? É muito simples, mas a gente vai fazer o projeto todo, tá? Quantas tabelas que ele vai ter? Pessoal, ele vai ter mais ou menos, máximo 5 tabelas, não vai ter mais do que isso. Então, é um projeto compacto, mas ele é completo, que a gente vai partir do diagrama, desenvolver, fazer o mapeamento, criar as tabelas, os relacionamentos no Access, e depois a gente vai fazer toda aquela interface. Qual que é aquela interface? Aquela interface onde a gente faz toda aquela interface com o cliente, onde a gente pergunta as coisas, uma interface super bonitinha, tá? E depois a possibilidade de relatórios, né? E busca de informações dentro do, que a gente chama formulário, é quando tem uma coisa na tela, quando a gente chama relatório, é quando vai imprimir esse processo. Então, a gente pode imprimir um formulário, procurar um cliente, imprimir, tentar identificar se ele está devendo, há quantos dias está devendo, a gente começa a trabalhar com os clientes assim. Então, você deve conhecer algum lugar que você possa ajudar alguém a desenvolver alguma coisa desse. Ah, não tenho, estou com preguiça de fazer, etc. Então, você vai criar um projeto e vai ter que elaborar, ou criar, ou inventar um monte de dados, porque cada tabela aí deve ter pelo menos 100 linhas, tá? Não existe tabela com um número menor que 100 linhas de dados, tá? Para que a gente possa fazer todas essas transações, operações, formulários, entrada, saída, etc. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao projeto em si? Esse projeto vale mais do que 50% em grupo, vale mais que 50% do curso. O que significa isso na prática? Significa que se vocês não fizerem o projeto final, vocês estão automaticamente reprovados. Que eu não acredito que vá acontecer com essa turma, porque nunca aconteceu com nenhuma turma que eu ofereci aqui na FEA. Tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a atenção aí. Então, até a próxima quarta-feira. Amanhã não tem aula. Não esqueçam de marcar presença aí, tá bom? Então, uma boa final de semana aí para todos aí. Obrigado. Professor, desculpa, só uma pergunta rápida. Amanhã a gente precisa marcar presença ou o senhor coloca automaticamente? Não, amanhã todo mundo vai ganhar frequência automaticamente. Tá certo. Obrigado, professor. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado. Não, não tem não, Pietro. Professor, sobre o projeto, ele Pois pode